Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Próxima Parada, o programa que desvenda os mistérios do turismo nacional. Eu sou Elaine Nunes e a cada episódio eu recebo aqui um profissional, um especialista para trazer insights para agências, agentes de viagem, para você vender sempre mais e melhor. E hoje a gente recebe aqui uma pessoa muito especial, é o Rodrigo Suinca, que é presidente do Instituto de Turismo de Curitiba e uma das mentes aí responsáveis por um boom que o turismo de Curitiba tem vivido, né? Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite aqui. Obrigado pelo convite, Elaine. Muito Bom, importante a gente entrar nos assuntos aqui do turismo da cidade. Isso, a gente tem muita coisa para falar de Curitiba, eu espero que dê tempo de a gente falar tudo isso. Mas antes de começar a mergulhar em Curitiba, eu quero te perguntar, Rodrigo, como é que você foi parar nesse universo do turismo? E geralmente quem trabalha com turismo gosta de viajar, né? É quase uma regra, né? Teve alguma viagem especial que te marcou? Foi acontecendo naturalmente? Conta um pouquinho. A verdade começou muito lá atrás. Então, mais de 30 anos atrás, meu pai tinha uma empresa de turismo, que tinha uma empresa de ônibus de turismo. E aí eu comecei a pegar gosto naquela época. Depois teve uma ocorrência, eu acabei fazendo um transplante de rim, fiquei um pouco fora ali da empresa e depois eu quis seguir meus caminhos e acabei entrando para o mundo corporativo. No meio do caminho, eu sempre trabalhei na parte de eventos, né? Trabalhei em empresas, em duas multinacionais, trabalhei numa empresa chamada GL Events, que é uma das maiores empresas de gestão de centro de convenções e feiras do mundo. E ali, tudo muito ligado ao turismo, né? Então, essa parte de eventos, que eu também tive na Philip Morris Brasil. Então, acabei fazendo grandes eventos como Marlboro Ferrari na Fórmula 1. Enfim, tem bastante história. E depois voltei para o mercado, abri uma empresa e fui convidado, nesse meio do caminho, para trabalhar no governo do estado. Então, lá eu fui diretor de marketing da Paraná Turismo, que era ligado à Secretaria de Turismo do Estado. Foi uma experiência sensacional. Depois também voltei para as empresas, porque também não podia deixar. E recentemente tive esse convite aí do prefeito e foi assim, uma honra receber esse convite e poder trabalhar. E Curitiba tem muita coisa para se trabalhar e coisas legais para se trabalhar, né? Eu já vou começar falando, para quem não viu ainda, Curitiba foi escolhida pelo Lonely Planet, né? Está entre as 10 melhores cidades do mundo para viajar, né? A gente pode dizer que Curitiba hoje é um destino tendência, né? E as agências precisam olhar para isso, né? A gente teve uma mudança, Rodrigo, no perfil dos viajantes que visitam a cidade, né? De um turismo que antes era mais de negócios, hoje o turismo de lazer aqui na capital, ele já é maior, né? Sim, esse foi um dado que a gente conseguiu coletar na última pesquisa de demanda em 2024. Tem essa tendência mesmo do turismo de lazer, muita família vem para Curitiba. Curitiba é uma cidade muito inovadora, né? Uma cidade que sempre está nas tendências, é uma cidade que está sempre ali mostrando novidades. E o trabalho que foi construído nos últimos 8 anos, eu acho que dá para sentir essa diferença, foi muito bem trabalhado nos últimos 8 anos para a gente estar hoje colhendo o que Curitiba tem aqui no turismo. Então, foram várias ações que foram feitas, principalmente na parte técnica, a parte de segurança, a parte de estrutura para receber o turista. E hoje a gente está colhendo bons frutos. Hoje Curitiba é uma referência sim no turismo. Eu tenho participado de feiras, de eventos e as pessoas se interessam pelo assunto turismo. A gente hoje também é referência no DTI, que é Destinos Turísticos Inteligentes, é uma referência nacional. Então, as outras cidades vêm pedir ajuda para nós, ou vêm pedir orientações. Então, Curitiba está muito bem posicionada hoje. A gente tem até uns dados aqui do site do Instituto de Turismo, né, que são dados sobre o número de visitantes, né, o perfil desse público, o Natal de Curitiba, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Curitiba tem recebido muitos turistas de várias regiões diferentes. E para a agência, para o agente,
Tem muita Curitiba, né? Quer dizer, Curitiba pode ser oferecida além do óbvio, né? Sim. Tem muitas experiências que o visitante pode ter em Curitiba, além daquela tradicional dos pontos base, né, Rodrigo? Sim, Curitiba, as pessoas acham que é só parque aqui, mas a gente tem muita coisa. A nossa gastronomia, ela é muito forte. A gente tem a gastronomia aqui, várias etnias, nós temos aqui a gastronomia alemã, polonesa, a gente tem a italiana, que é fortíssima em Santa Felicidade, japonesa, a gente tem grandes festivais em Curitiba, teve o Festival do Japão agora, teve o Festival da Coreia, então a gente hoje está muito bem cercado de eventos, a gente está muito bem cercado de atrações culturais, então Curitiba ela é muito forte e vem crescendo muito nisso. A Fundação Cultural hoje, que é a secretaria responsável por essa parte, tem uma agenda cheia do ano inteiro, então hoje temos muito o que oferecer, além do óbvio. E como você também trabalhou com eventos, né? Você tem um festival de teatro que movimenta muito, né? Oficina de música, né? E agora tem o Natal, né? Que tem se tornado aí uma grande referência. Eu diria até, eu não gosto de colocar muito cidades para competir uma com a outra, mas diria que a gente está ali pertinho dessa coisa do Natal de Gramado, né? Canela, que sempre foi muito famoso. Curitiba tá ali, né? Forte com o Natal, né? Sim, o Natal de Curitiba ele vem sendo construído também nos últimos anos, né? A gente já começou lá no Palácio Avenida, quando era Bamerindos, nas janelas que tinha as apresentações, isso se tornou muito forte na nossa cultura. E aí, nos últimos 8 anos, nós tínhamos o prefeito, né, o Rafael Greca, e o vice-prefeito Eduardo Pimentel, que hoje é o nosso prefeito, e eles investem muito, eles acreditam muito no potencial do turismo. E o Natal não deixa de ser uma atração super importante para nós. E hoje, sim, hoje nós podemos dizer que nós temos o maior Natal do Brasil. Nós temos várias atrações, nós temos hoje mais de 350 apresentações em vários locais da cidade. São apresentações gratuitas, então nosso Natal ele é muito democrático. E se a gente for comparar, falar de Gramado e Canela, lá também é super maravilhoso, é lindo, mas a grande maioria é pago. Então se tem várias atrações pagas, o custo é diferente lá. Então não digo que a gente nem é concorrente, mas que a gente tem um Natal diferente aqui. É esse Natal democrático que as pessoas podem ter acesso. E esse ano a gente tem a novidade da Disney, que ela está sendo super importante para nós, pela visibilidade da cidade, por a Disney acreditar em Curitiba como a primeira capital ou a primeira cidade no Brasil a apresentar esse espetáculo. Então hoje nós temos aí muita coisa para mostrar. E esse Natal da Disney é uma surpresa incrível, né? Vai ter uma árvore enorme, né? Vai ter uma árvore de 30 metros, que pesa 30 toneladas. Ela já está sendo produzida, os padrões altíssimos de segurança e qualidade. Então, tem assim, esse ano realmente vai ser incrível para as pessoas poderem participar do Natal. Nós temos números muito grandes do Natal. A gente tem aqui no ano passado 2.284.000 espectadores nas atividades de Natal. Esse ano com certeza vai bater, então, porque a chancela Disney traz um universo, né, que está no imaginário de todo mundo, né? Vai. A gente está estimando em 10%, mas eu acredito que vai ser muito mais que 10%. A gente vai também fazer a pesquisa de demanda do Natal. Eu creio que vai ser muito maior. A gente vai ter uma quantidade de turistas muito maior. Só para ter uma ideia de números, a gente está falando da Disney, ainda os números não foram publicados, mas eu vou dar um spoiler para vocês. Tá. Nós temos aí 40% das vendas que foram feitas pelo site foram feitas para fora de Curitiba. Então isso é um número muito grande. Nós estamos falando aí de, vamos lá, entre 70 mil ingressos que foram disponibilizados, se tirar os ingressos sociais que vão ser disponibilizados para as escolas, estamos falando de 50 e poucos mil pessoas, 40% disso é um número muito expressivo. É o dinheiro que entra na cidade, é o dinheiro que entra limpo na cidade. Né? A gente fala que a indústria sem chaminé, então a gente consegue movimentar muito o mercado nessa época do ano.
E aí a gente tem aí um olhar tanto para as agências de Curitiba quanto as agências do Brasil inteiro, né? A gente recebeu turista ano passado para o Natal, ó, em Minas Gerais, Bahia, Sim. São Paulo. Então, quer dizer, a agência pode trabalhar esse pacote do Natal para os seus clientes, né? Pode sim. A gente teve uma conversa muito boa com a CVC, que hoje é uma referência nacional. Eles já estão vendendo pacote, já estão com aquelas plaquinhas nos shoppings em algumas cidades já vendendo Curitiba. Então, as agências sim vão ter um produto bom para vender, que é o Natal de Curitiba. E eu acredito que a tendência de vir os turistas próximos, né, os turistas principalmente São Paulo, Santa Catarina, eu acho que essa tendência vai permanecer, né? E muito turista de fora. Nós temos feito ações internacionais, principalmente nos destinos onde nós temos voos diretos, como Montevidéu e Buenos Aires, e essas ações aí vão surtir muito efeito. E o pessoal do trade tem que pensar também em organizar uma logística, né? Quando a gente fala no Natal, né? Talvez oferecer um roteiro pensado com, assim, combinando algumas atividades, algumas apresentações que estão numa determinada região, no outro dia apresentações em outra região. Tem essa orientação também? Como é que é essa relação do Instituto nesse lado, assim, de orientar as agências, os agentes, o trade do turismo, assim? Hoje nós temos uma secretaria especial que cuida da região metropolitana. O Thiago Bonagura, que é o secretário, a gente tem um relacionamento fantástico, principalmente o Marino Júnior, que é o da Fundação Cultural. Então essas três secretarias trabalham muito forte, muito junto para preparar todas essas atrações. Então a gente tem as divulgações que são feitas, a gente tem um calendário muito rico durante o ano e principalmente na questão do Natal. Então aí é oferecido para as agências que nos procuram para ter referências, para saber como que vai ser o nosso calendário. O nosso calendário de Natal ainda não foi publicado, mas nós já temos aí quais serão as atrações, vão ser 43 dias de Natal. Uau, então, 43 dias. 43 dias, que justamente é para a gente esticar no final de novembro, que é onde a gente faz, né, o início do Natal, até 6 de janeiro. Então, para o turista poder ficar aqui entre o Natal e Ano Novo. Então, quer dizer, são 43 dias, então não precisa nem concorrer com Gramado. Pode ir nos dois, né? Vem um pouco em Curitiba, depois complementa lá ou vice-versa, né? Pode ser. E conta um pouquinho pra gente, Rodrigo. A gente fala que não é porque nós somos profissionais, né? O pessoal que vem aqui é profissional do turismo que não passa um perrengue de vez em quando, né? Você passou algum perrengue de viagem aí famoso para contar pra gente? Eu passei um bem recente. Eu fui para uma feira no mês passado em Minas Gerais. Então fui eu e o José, que trabalha com a gente lá no marketing. Então nós fomos na feira para trabalhar, né, para atender os clientes. E eu estava com o meu celular. A gente entrou no Uber, começa um pouco assim, a gente entrou no Uber. E a gente pegou o Uber falando com a esposa, falando assim, eu já estou terminando a última corrida e vou para casa. Eu falei, tudo bem. Aí a gente chegou, eu por questão de segurança, eu deixei o celular aqui do lado da perna. Então a gente estava sentado atrás, eu deixei o celular ali. E quando eu desci, eu peguei e bati a mão no bolso, falei, cadê meu celular? E o carro indo lá, assim, longe, e eu tentando correr atrás para pegar e não deu. Aí a gente tentou ligar, e como o celular ele tem um rastreador, a gente conseguiu acessar a localização, né? Minha esposa, a gente ligou para minha esposa, foi uma bagunça, ela online, ele falando, olha, ele está no endereço tal. Aí ela pegou o endereço, era numa comunidade. E aí o carro estava parado, né? A gente viu, bom, deve ter chegado em casa. E aí a gente saiu do centro de convenções, foi falar com os táxis ali da frente. Eles, não, lá a gente não vai. Daí o outro, não, lá eu não entro. E daí a gente pegou um Uber, o Uber foi, a gente chegou numa altura, ele falou, olha, daqui é perigoso. Já tá complicado. Eu falei, se você acha que é perigoso, vamos voltar. Depois vejo o que eu faço. E aí a gente conseguiu, foi entrando nas vielinhas e cada vez menor. E a gente entrou numa rua e tava lá o carro do motorista parado. E quando a gente chegou, o pessoal já estava meio de olho na gente. Eles olharam e falaram assim, o
quem que é o dono do carro aqui? Falou, não sei. Daí falou, não, é que a gente perdeu o celular no Uber e tal. Daí ele, então tá bom. Daí ele saiu, entrou na casa do vizinho, acordou o motorista do Uber e eu consegui resgatar meu celular. E eu tinha uma viagem para São Paulo no dia seguinte e tá tudo no celular. Nossa. Tudo no Não, celular. não é nem a questão do aparelho, é a vida que a gente guarda ali, né? Eu pensando, como é que eu vou chamar o Uber em São Paulo? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Os Reserva contatos, de hotel, né? contato. Então, esse foi um perrengue aí que eu passei bem recentemente, que agora, toda hora que eu saio do Uber, eu olho, vejo, para não passar de novo Para conferir sufoco. tudo, né? Sim. Não é fácil. Destino dos sonhos. Você acabou de voltar da Argentina, né? Você estava falando. Estava divulgando Curitiba lá, né? Também, né? Sim, a gente teve uma feira fantástica lá, a Feira FIT da América Latina. Ela é uma feira que ela é muito expressiva, então vai gente do mundo inteiro e ali a gente conseguiu ter boas conexões e a gente faz um trabalho bem completo. A gente faz um trabalho pré e pós. Então a gente faz a coleta das informações das pessoas, a gente conversa com muita gente, pega o material e depois a gente liga e a gente faz um mailing e a gente faz um trabalho posterior para pegar essas informações e a gente conseguir trabalhar e trazer as agências, trazer os operadores, as empresas aéreas também, a gente troca bastante informação. Então esse trabalho é bem feito. A gente acabou não falando sobre isso, mas o papel do Instituto é justamente de promover o destino, né? De promoção, né? É um deles, um deles sim, eu acho que é um super importante. Então, para a promoção do destino, as pessoas acreditavam um tempo atrás que ia acabar as feiras e que ia diminuir, e pelo contrário, hoje a gente vê que essa conversa pessoal ela faz muito sentido e as pessoas não estão deixando de fazer. Então, a gente viu a feira lotada os 4 dias, eu só pude participar dos 3 dias, mas foram 3 dias, assim, super cheios, com agenda cheia, a gente fez muita entrevista internacional, isso dá uma visibilidade muito boa para o Instituto. Então, o Instituto, ele é um dos trabalhos dele de promoção e que eu acho que agora a gente está na fase justamente de reforçar muito essa questão. A gente tem feito um trabalho muito importante com o Viagem Paraná, que é o órgão de promoção do A gente recebeu o Irapuã aqui já. O Irapuã é um super parceiro, ele faz um excelente trabalho. E esse excelente trabalho a gente tem conseguido trabalhar junto, indo nas feiras juntos. Então, justamente esse o trabalho, vamos dizer, um dos mais importantes é a gente fazer esse trabalho de promoção. Então, a gente também está, hoje, a gente vai falar sobre um plano de mídia, para também divulgar os destinos, tanto no Brasil quanto nos emissores diretos, né? Então, esse trabalho está sendo muito bem feito. Até porque Curitiba é uma cidade que ela não está isolada, né? Quer dizer, nenhuma cidade está isolada, mas a região de Curitiba, ela é muito rica, então você pode combinar o destino, né? Combinar Curitiba com o litoral, com Campos Gerais, com região metropolitana, né? A gente incentiva que sempre fique um dia a mais. Então, como eu estava falando da nossa integração ali com a secretaria do Thiago Bonagura, que é da região metropolitana, a gente faz as ações muito com eles para que a gente possa estender o dia do turista, que ele visite alguma cidade próxima, mas que continue ficando em Curitiba. Então esse trabalho também a gente tem reforçado bastante. A nossa estrutura está muito boa hoje, muito, muito boa. Inclusive, hotéis muito bons, né? Curitiba sempre foi referência nessa parte porque veio lá de trás do turismo de negócios, né? Então sempre teve hotéis de muita qualidade aqui, né? E agora para o turismo de lazer também, né? Sim, sim. Eu não sei se o Irapuã chegou a falar sobre o centro de convenções, mas nós estamos acompanhando de perto o centro de convenções. A gente está tendo reuniões frequentes aí para ver a questão de lançamento, isso é do governo do estado. Que vai ser lá no Tarumã, né? Vai ser no Tarumã, o governo do estado que é o responsável, mas a gente também está
ajudando nessa questão. Então, depois que tiver o centro de convenções, a gente vai ter que se reinventar. Isso para quem trabalha com eventos também é uma coisa para acompanhar, né? Porque é uma região toda que vai ser revitalizada ali, Super. que, né, com certeza vão ter novos investimentos em hotéis, né, privados, empreendimentos privados que vão vir por conta desse centro, né? Sim, aquela região ela já tem crescido bastante ali. Você vê que tanta parte de infraestrutura urbana, ela já tá muito... Se consegue perceber a O diferença. crescimento. E ali, quando tiver o centro de convenções, a gente vai ter que repensar muito na questão hoteleira. Hoje, dependendo da época, a gente chega a 100% de ocupação. Então, se você tem dois grandes shows, dois shows, um evento técnico, científico, né, um evento corporativo, a gente consegue mensurar a taxa de ocupação muito alta em Curitiba. Eu lembro que teve um feriado, acho que foi feriado de Páscoa, se não me engano, que tinha vários eventos acontecendo e chegou a 100%. Assim, Chega a gente a 100%. conversava com as pessoas que vinham de fora, com as agências, olha, não consegui mais hotel, né? Isso é bom, né? Isso é bom. A gente precisa, talvez, aumentar um pouco, principalmente ter um hotel 5 estrelas aqui, que eu estou vendo esse movimento. A gente precisa ter um hotel de luxo aqui em Curitiba. Aumentar também o número de quartos. Então, eu acho que é uma tendência que vai se consolidar em breve. Eu comecei a falar do destino de viagem, a gente já pegou Destino de outro viagem, caminho e vamos lá, qual o seu destino? Se pudesse viajar amanhã, tudo pago. Olha, eu colocaria uma bermuda e ia para as Ilhas Maldivas. Eu ia pegar a esposa, deixava os filhos um pouquinho em Curitiba estudando e ia com a esposa para Ilhas Maldivas. Maldivas, destino dos sonhos, Destino perfeito. dos sonhos. Eu tenho algumas restrições de viagem por ser transplantado. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a questão da alimentação, da água. Então, eu tenho que escolher bem o destino. Tinha algumas vontades, né, de ir para a China, para a Índia, mas aí fica um pouco mais complicada a logística. E a questão de segurança, hospitalar. Sim, tem que ter esse cuidado, né? Bacana. A gente está se encaminhando para o final. Rodrigo, eu queria que você deixasse uma dica de ouro, assim, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. As agências, os agentes, as empresas que querem vender Curitiba. Qual que é a dica? Qual que é aquela dica matadora, assim, para vender Curitiba? Eu acho que ficar atento ao calendário. A gente está montando uma programação bem rica para o ano que vem. A gente vai falar sobre o inverno Curitiba. A gente quer lançar o inverno Curitiba muito robusto, nos mesmos moldes do Natal, não do tamanho do Natal, mas nos mesmos moldes do Natal. E a gente criar esse calendário onde a gente todo mês vai ter uma grande atração. Como a gente tem lá o Festival de Inverno, o Festival de Teatro em março. Nós temos o Festival de Inverno agora em julho, Natal. Então a gente está criando um calendário robusto para que as pessoas possam ter atividades durante o ano inteiro. E procurar no site do Instituto, né, Curitiba... Turismo, né? Curitiba.pr.gov.br. E tem o nosso Instagram, que é o Curta Curitiba. Lá tem todas as informações. Eu fiz uma pesquisa legal para montar aqui a nossa pauta. E tem muita informação bacana. Tem calendário, tem tudo. Então, não tem erro, né? Tem toda a programação ali. A gente está sempre atualizando. Tem uma novidade. A gente vai lançar em breve uma nova marca, né, do turismo. Então, nós temos aí bastante trabalho. E imagina, gente, vender Natal na Disney, né? Você não pode ir para Disney, então venha para Curitiba, que tem Disney em Curitiba, né? Disney em Curitiba. Natal Disney. E ela é democrática, porque tem uma parte que é paga e que foi um sucesso absurdo, foi vendido em horas, assim. E até é engraçado que a gente estava conversando com o pessoal da Disney, a gente foi para São Paulo conversar com o pessoal da Disney, e na mesa do almoço a gente estava falando, quanto tempo você acha que vai demorar para vender? Falei, não, você vai vender em 2 dias, 3 dias. Eu falei, não, vocês vão vender em horas. Então eles não estavam meio que acreditando que a gente ia vender em horas. E foi vendido em horas. E a gente tem ativação externa, né, no Parque Barigui. Então no Parque Barigui vai ter uma ativação maravilhosa ali da Disney. Então logo vão começar a surgir as imagens, mas vai ter bastante coisa para fazer.
Bacana, bacana. Rodrigo, muito obrigada pela participação, foi um prazer. E que venham todos para Curitiba, então, né? Venham para Curitiba. O curitibano, ele recebe muito bem o seu turista. A gente sai com boas referências aqui de como o curitibano atende bem, como acolhe bem o turista. Então venham para cá, serão bem atendidos e bem recebidos. Ok, deixa aí então nos comentários o que você achou desse episódio, se você tem alguma dúvida sobre o Destino Curitiba, sugestão de temas para os próximos episódios. E a gente se vê na próxima parada, no nosso novo episódio do Próxima Parada. Até lá!